Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Super Lima. Desmistificando a reforma tributária. Aí, palmas pro Lima, porque esse cara, ele é o meu ancião, o gênio. Lima, sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, reforma tributária e as normas gerais. A gente vai, daqui para frente, a gente vai colocar os artigos, porque o pessoal mais técnico, o contador, geralmente ele gosta de saber onde a gente está conectado na legislação. E eu acho interessante, cada tema que a gente for falar daqui para frente, como a gente está aprofundando, a gente falar um pouco do artigo que se refere, para ter uma referência, porque o pessoal provavelmente vai lá atrás, vai lá a fundo, validar o que nós estamos falando, né? Ou seja, qual é a base do que nós estamos falando. E, pessoal, antes de eu chamar a vinheta, olha, você está vendo esse QR Code? Se inscreva no nosso curso sobre a implementação da reforma tributária. Só entrar aqui, coloque seus dados e nós faremos contato com você. E Lima, você falou demais. Roda a vinheta. Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui com o Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária com o Lima, o mestre ninja da reforma tributária. Lima, como você disse, nós temos aí sempre que responder uma série de questionamentos que nosso público nos manda. E algo que nós temos aí, o pessoal mais técnico, que eles querem saber quais são os artigos, né? Qual é a espinha dorsal da Lei Complementar 214, né, de 2005? Qual é a espinha dorsal? Quais são os principais artigos em que estão impactando agora, né? Quais são as normas gerais que estão aqui impactando na reforma tributária? A gente vai começar pelos princípios estruturantes, né? Qual é a base que constituiu e estruturou a reforma tributária que foi aprovada? Isso está contido lá nas normas gerais, que vai do artigo 1º ao 26º e do 41 ao 62. Esse é o conteúdo legal lá dentro desses artigos. E aí os princípios estruturantes da reforma tributária são praticamente 3, né? Então vamos ao primeiro aqui, bom, que chegou para nós. Um deles, a neutralidade, né? Então começa aí pela neutralidade. A neutralidade, antes você tinha a questão da operação, você escolher de acordo com a tal da guerra fiscal, né? Não, que é o inferno de Dante no Brasil, então, ainda é hoje, você, né? Você escolhe, de acordo com o fornecedor, o Estado, a conveniência para você ter benefício ou não, mais ou menos, né? De acordo com de quem você compra, em que Estado você compra, você tem o seu custo maior ou menor. Com a reforma tributária, esse princípio da neutralidade determina o quê? Independente de onde você comprar, a regra é uma só. A regra se tornou nacional. Eu estou aqui querendo constituir uma nova empresa, a minha indústria, vamos falar uma indústria. Eu vou montar uma filial ou uma nova indústria e eu vou pensar assim, onde eu devo montar? Se for por questão tributária, até que alguém desvirtue esse conceito, atualmente, pela Lei Complementar 214, não tem diferença. É indiferente essa questão. Vai ter lá questão de logística, outras coisas, mas... Outros benefícios, mas a neutralidade determina que, independente de onde você estiver, a regra é única para todo mundo. Muito bem, Lima. Então, nós já estamos começando. Então, é uma simplificação, né? Não vamos falar que não é, porque é assim. Então, agora, em relação à não cumulatividade plena, como que ela modifica esse cenário tributário, a não cumulatividade plena? Então, o que acontece? Dentro do conceito que foi estabelecido na reforma tributária, antes nós temos a cumulatividade, ou seja, que não gerava crédito, né? Ou seja, eu comprava e não tinha o crédito. Era uma alíquota final e pronto. Paga aquilo, não tem como descontar nada. Exatamente. Hoje não. Hoje o conceito, ou com a aprovação da reforma tributária, o conceito é não cumulatividade em todos os aspectos. Então, tudo vai gerar crédito. Isso é o conceito deles, porque a gente sabe que, por exemplo, os prestadores de serviços que têm
que tiveram, né, um maior impacto Ele na tem reforma o direito, mas não tem o crédito. Tem direito, né? mas vai ter que crédito sobre energia elétrica, Comprou, sobre... sei lá, Enfim. comprou papel, sei lá. Exatamente. Então, assim, o princípio da base que está na legislação é a não cumulatividade plena. Mas a gente sabe que operacionalmente e de verdade não vai ter essa questão. Ou seja, é não cumulativo, mas não gera crédito, por exemplo, o prestador de serviço, né? Ok? É vantagem ainda para uns e desvantagem para outros. Lembrando que essa reforma ela favoreceu ou beneficiou principalmente a indústria, né? E o setor de serviços foi o que mais... Houve uma transferência de carga tributária da indústria para o setor de serviços. Muito bem, né? Não estamos entrando no mérito aqui, vamos continuar. É uma observação. É uma observação. Lima, eu vejo aqui que dos princípios, o que no meu ponto de vista, é o que eu acho mais polêmico e que vai ter o maior impacto, porque isso eu ainda acho que vai dar muito pano para a manga, por mais que já seja algo definido, que é o princípio do destino. Então, o princípio do destino é uma mudança conceitual de 180 graus, né? Hoje, como é que funciona? Você paga na origem, o tributo na origem. Então lá, eu fabrico calçado aqui no interior de São Paulo, nós estamos aqui no interior de São Paulo, pessoal, a gente fabrica calçado aqui, vamos vender... Para o Pará. Para o Pará. Hoje, o imposto fica... Hoje nós estamos discutindo aqui na origem Exatamente. O imposto. Por isso que dá a guerra fiscal, por isso que geram algumas prefeituras e alguns estados acabaram gerando benefícios para atrair, porque paga na origem. Agora, com a lei complementar 214, com a reforma... Mudou, paga no destino. Ou seja, toda a arrecadação... vai ser lá no Pará. Sobre o consumo, nesse exemplo que você citou, vai ser lá no Pará. Então, aqui vai acontecer a perda de arrecadação, nesse caso, na comercialização, ou seja, no consumo. Você acha que vai mudar um pouco o conceito empresarial, econômico, a estratégia? Vamos começar a ter que montar pontos de venda em vez de vender? Não vai valer a pena aquele mais. Exemplo que você deu, onde estabelecer meu negócio, que eu vou ter o benefício, essa análise vai ser ao contrário, né? Porque quem vai receber o benefício, quem vai arrecadar, é o ponto de venda, é o comércio, né? E lá você inverte todo o processo. Então, por exemplo, indústrias que foram estabelecidas, eu vou dar em Tocantins, porque o governo do estado deu isenção de ICMS. Isso acaba porque, mesmo que a indústria produza em Tocantins e venda para São Paulo, quem vai pagar o tributo quem vai receber o tributo é São Paulo, tá? Então, veja, vai ter uma disparidade, por isso foi criado o fundo, né, um fundo nacional de compensação, que vai durar 50 anos, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, né? Porque por isso, com esse fundo que os estados aceitaram a reforma, né? As secretarias de fazenda, enfim, mas o que vai acontecer dentro da minha visão é que, assim, os estados que mais consomem vão ter uma arrecadação melhor ainda, né? Então, por exemplo, São Paulo, que é um exemplo de um grande estado consumista, né? Ele vai ter um ganho de arrecadação muito grande, e Tocantins, que é um estado que tem menos gente, né? Menos pessoas, menos consumo, provavelmente vai perder. E essa indústria que foi lá para Tocantins, dentro do exemplo que a gente mudou, ela vai repensar o seu negócio. Então, os benefícios, como é que ela vai... As prefeituras e, enfim, os estados vão tratar essa questão. Como a arrecadação vai ser no destino, vai ter que repensar essa questão. Pode ser uma estratégia eu colocar ponto de venda, que se não é venda, né? Mas aí... Para revendedores, mas... Como a gente disse no começo que essa reforma foi muito focada e direcionada para a indústria, ela vai ter uma diminuição da carga tributária. Então, essas indústrias que estão estabelecidas em outros estados, talvez continuem, né, estabelecidas, e não repensem o seu negócio. Mas muito incentivo, que a tendência, né, é acabar, né, vai ser prejudicial
Há lugares, por exemplo, que estão lá estabelecidos sustentando a cidade, aquela indústria que emprega, etc. Que tem pouca população, e pouco emprega consumo, muita gente. Pouco consumo, mas a indústria antes ela conseguia sustentar, dar um reforço para aquela comunidade. Hoje, com a reforma tributária, essa questão vai ser repensada com certeza. E nem tudo será flores, né? Vamos lá. Exatamente. E seguindo, Limar, porque o tempo urge, vamos lá. Estrutura normativa, vamos falar um pouco. Como está organizada a competência para o IBS e o CBS? E já emenda falando um pouco sobre a regra de incidência e base de cálculo. Vamos lá, como é que funciona? Bom, vamos lá. Isso é bom a gente reforçar, né? Porque assim, a gente fala IBS, CBS e tal do IVA dual, né? Isso é importante para o pessoal menos técnico, mais leigo, que acompanha isso. Por que é o IVA dual? Porque eles não quiseram quebrar o princípio federativo da independência, né? Então, estados e municípios mantêm a sua independência arrecadatória, ou a recepção do tributo, né? A parte federal continua sobre as mãos do governo. O IBS, o que ele contempla? Na verdade, ele contempla a parte dos estados, municípios, Distrito Federal, que ele vai fundir ali, vai distribuir dessa arrecadação a parte do ICMS e ISS, que serão substituídos pelo IBS. E a parte federal, que é o CBS, né? E a arrecadação federal vai para o CBS. Juntando os dois, cria-se o IVA dual. Lembrando do imposto seletivo também, né? Que nós temos. Aí indo para o IPI, etc. Tal. Também. Mas o IVA dual que contempla esses dois, lembrando um detalhe técnico, a arrecadação passa a ser única através do IVA, né? E vai ter um comitê gestor que vai vai arrecadar tudo isso e vai fazer a distribuição. Muito parecido com o modelo do Simples Nacional. É arrecadado pelo governo federal, né? E o comitê gestor administra isso e distribui proporcionalmente os percentuais para estados e municípios. O modelo vai ser muito parecido, só que a arrecadação é muito maior. Não, né? e agora, com esse princípio, né, de poder utilizar o crédito, né? Isso também vai ter um impacto muito grande, né? Uma mudança de gestão financeira, vamos dizer assim. Quando eu faço o meu planejamento financeiro, eu tenho que entender qual o impacto do meu consumo, né, na minha empresa, ou seja, os insumos, tudo aquilo que eu necessito para prestar o serviço, que é muito pouco, mas quando é comércio, quando é indústria, nós vamos ter, então, agora, dentro dessa espinha dorsal que nós falamos, né, sobre estrutura normativa, nunca deixar de entender que vai ter, sim, né, esse impacto na gestão financeira. Exatamente. E acho que o fato gerador, que é um ponto bastante importante e que determina o conceito do fato gerador, vai ser a prestação de serviço, como é hoje, né? A prestação de serviço ou a venda, a comercialização, né? Isso é muito importante, que vai determinar, a partir do fato gerador, o IVA, que vai estabelecer a tributação e a distribuição depois para os entes federativos. Acho que isso é importante. E, mais que isso, para você entender dessa base original, fato gerador, também para os créditos que vão dentro do princípio da não cumulatividade. Então, pessoal, vocês aí que estão conectados, vocês estão sempre, né, nos apoiando e mandando os questionamentos. A gente sempre está aqui reforçando para vocês a importância que tem o conhecimento, a importância que tem que as pessoas se interem, né, de todo esse conteúdo. Nós temos mais de 40 programas gravados aí que vocês podem acessar pelo canal do YouTube, principalmente, e não deixem de ver os nossos temas, porque lá vocês vão encontrar um pouco de cada assunto e a somatória de tudo isso está trazendo assim, uma atualização muito importante para vocês. Então, o que a gente quer falar nesse episódio, por exemplo, dentro de normas gerais, a gente quis mostrar a espinha dorsal de uma forma mais técnica, né? Sim. E criando e lembrando dos princípios que foram
a base dessa reforma tributária, né? Então não deixem de nos acompanhar, não deixem de... Se você não assistiu os programas anteriores, não deixe de ir lá fazer uma visita e ver os temas. Não deixe de ver. Pessoal, nós estamos encerrando. Vamos deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, a Kion Sistemas Inteligentes. A Hort, não, a Hort é tecnologia, empresa nossa que ajuda nós no nosso patrocínio e toda a estruturação do nosso negócio, né? E que implementa a reforma tributária. Com certeza. E também a Nanodata, que trabalha aí com captura, né, de notas fiscais XML, é algo que um outro nível aí de concepção de tecnologia para captura de notas fiscais. Pessoal, é isso daí. Lima, aquele joinha para que a gente possa fechar mais esse Pessoal, você que está acompanhando, inscreva-se no canal. Gostou do programa? Deixe seu like aí, é muito importante sua opinião, mandar sugestões de temas. A gente está atendendo várias questões aí de temas que a gente está construindo nos programas por conta das sugestões que vocês mandam. Então, valeu, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.